Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Batista em Bebedouro. Eu sou o pastor Lázaro e quero te convidar a abrir o seu coração e deixar que Deus fale com você grandemente através da palavra dele. Eu quero desde já te convidar também a se inscrever no nosso canal. Clica lá no botãozinho inscrever-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, dê um like, deixe seus comentários após essa mensagem. Que Deus te abençoe ricamente e grandemente. E diante disso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e nos colocarmos diante do Senhor em oração, para que o Senhor possa falar conosco, para que Ele venha em direção às nossas ansiedades, às nossas necessidades, e que a palavra dEle encontre em nós todos os dias morada para a glória do nome dEle. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça mais uma vez. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, te bendizemos pelo teu grande amor, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Somos gratos a ti, Senhor, por estarmos mais uma vez diante do Senhor, diante do teu altar, para podermos, ó Pai, ouvir a tua palavra, para a glória do teu nome. Te pedimos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16. 3, 16. Vivemos hoje, irmãos, em um mundo onde não temos muito mais certeza das informações que recebemos. Então, Paulo vem nos explicar ou nos ensinar algumas coisas a respeito disso. E eu quero, juntamente com você, aprender daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Diz assim, então, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Vamos ler mais uma vez? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Dito isso, irmãos, a palavra do Senhor, que é viva, que é rica, que é eficaz, que fala conosco todos os momentos, eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos, a se entregar em oração ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra que foi lida. A tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que fala conosco todos os momentos que nós lemos, que fala conosco, Senhor, a cada dia. Deus amado, fala conosco mais uma vez nessa noite, que nós possamos, Senhor, ao término desse vídeo, ao término dessa mensagem, ser, Senhor Deus, impactados, ser, Senhor Deus, motivados à transformação de vidas para a glória do teu nome. Que nós, Senhor, sejamos melhores a cada dia, todos os dias que lemos a tua palavra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, hoje vivemos em um mundo onde não sabemos muito bem aonde nós temos que buscar informação, ou não temos muito mais certeza das informações que nós recebemos, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, né? Tem uma palavra aí, duas palavras na realidade, bem conhecidas hoje em dia, fake news, né? A gente vê muito fake news por aí, a gente vê notícias de um site sobre uma coisa e a mesma notícia em outro site diz uma coisa totalmente diferente e a gente fica sem saber em quem acreditar, o que é fake news, o que não é fake news, e a gente fica então com esse pensamento, e agora, o que eu faço? Para onde eu corro? Para onde eu vou? Quem está falando a verdade? Quem não está falando a verdade? Quem está mentindo? Olha só nessa situação que a gente está vivendo hoje. A gente vê aí que essa doença que está se espalhando
já vitimou aí 10 mil pessoas. Em alguns sites dizem que sim, em alguns sites dizem que são mais, em alguns sites dizem que são menos, que na realidade não é tudo isso. Mas enfim, de qualquer maneira, tem pessoas morrendo. A gente vê aí, irmãos, o poder público buscando algumas alternativas e muitas delas frustradas e muitas delas sem noção nenhuma de tentar conter um avanço de uma doença, de tentar conter um avanço de uma enfermidade ou de uma epidemia e tomam atitudes com testes, né? Vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um teste ali. Parece que estão brincando de testes e nós somos os ratinhos do laboratório. Então, eles têm o poder nas mãos e decidem da forma que eles acham melhor. Mas enfim, não é esse é o tema que eu quero entrar. Mas eu quero dizer o seguinte, que deve-se parar a circulação de pessoas para se conter um vírus, ou se deve sair de casa para não ser infectado, ou ficar em casa para não ser infectado, mas numa fila de banco você não é infectado, mas se você ir trabalhar é infectado, se as lojas, enfim, é uma infinidade de notícias desconcertadas, um monte de informação que a gente recebe por todos os canais e a gente fica muitas vezes sem saber o que está acontecendo. E às vezes a gente assiste canais de televisão que só falam a parte ruim, né? Tantas pessoas perderam suas vidas, tantas pessoas são infectadas, tantas pessoas estão internadas. E em outros meios de comunicação a gente vê, tivemos tantos casos, mas dentro desses casos, tantas pessoas já saíram, tantas pessoas se livraram. E infelizmente não são todos os canais de comunicação que fazem dessa forma. Alguns canais querem ganhar ou lucrar com a desgraça dos outros, na verdade é essa. Mas a gente fica pensando nessas informações, às vezes ficamos divididos. Quem está falando a verdade? Aonde que eu posso me instruir? Aonde que eu posso me guiar para que as coisas possam acontecer de verdade? Aonde que eu posso buscar informação para que eu tenha uma vida tranquila? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Irmãos, olha só interessante, Paulo aconselha a igreja dos Colossenses, os nossos irmãos lá de Colossos, de várias formas. Olha só alguns conselhos que Paulo passa para essa igreja, e ali no capítulo 3 mesmo. Buscais as coisas do alto, Paulo diz. Olha, vocês não são mais daqui, vocês têm que buscar as coisas do alto. Faça morrer a sua velha natureza. Você não é mais daqui, essa velha natureza precisa morrer. Não haja linguagem obscena no vosso falar, não fale palavrão, não fale palavras de baixo calão, não fale palavras pornográficas. Né? Paulo vem dizendo isso para os colossenses, olha, mude seu linguajar. Revesti-vos do novo homem que nasceu em Cristo. Se despoja do velho homem que está no mundo. Suportem uns aos outros, né? Dê o suporte, não de suportar, vou ter que aguentar o fulano, não. De suportar, de ajudar naquilo que você pode fazer, naquilo que eu posso fazer. Perdoai uns aos outros. Isso tudo, irmãos, aqui no capítulo 3, só nesse pedacinho. E dentre tantos outros conselhos que Paulo dá aos nossos irmãos lá de Colossos. E nós vamos falar hoje nesse versículo que nós vemos, que nós lemos, algo muito importante que Paulo fala para nós e falou para os nossos irmãos lá de Colossos. E a palavra do Senhor, como é viva, ela fala conosco de tantas formas, durante o passar dos séculos, e ela continua falando conosco. É interessante um tema, se nós formos colocar, como nós vamos nos livrar das fake news. E para se livrar da fake news, nós temos que, primeiro, fazer habitar em nós a palavra de Deus. Olha lá o que Paulo diz logo no início do versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só, Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Irmãos, lá na igreja dos Colossenses havia uma heresia muito grande que estava acontecendo. Havia um sincretismo religioso muito grande. E o que é esse sincretismo? Misturas de várias religiões, vários pontos de cada religião entrando e formando uma religião só. Um sincretismo religioso. Ah, isso aqui é bom dessa religião. Ah, isso aqui é bom também. Isso aqui eu vou usar. Isso aqui eu não vou usar não. Ah, negar-me a mim mesmo. Eu não quero usar não. Vou pegar só a parte que faz bem para mim. Então, um sincretismo religioso. Então, que eles tinham ali a mistura do legalismo judeu, viver sob a lei, pontos da filosofia grega e misticismo oriental. Olha a confusão que Paulo tinha que ajudar a resolver lá em Colossos. Olha só, Paulo precisava instruir esse povo para que eles se livrassem desse sincretismo religioso e conseguisse se converter verdadeiramente a Cristo. Cristo que direciona o homem a Deus através do seu sacrifício, sem sincretismos, sem barganhas, mas pura e simplesmente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos faz novamente ser ligado a Deus. Não temos legalismo nenhum que precisamos fazer, não precisamos fazer promessas nenhuma, não precisamos fazer rituais nenhum, mas crer simplesmente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo queria apresentar e mostrar esse simples evangelho para aquele povo. E como que Paulo, ou como que aqueles irmãos conseguiriam fazer isso? Como é que eu vou fazer habitar em mim a palavra de Cristo? Como é que eu vou fazer em mim habitar a palavra do Senhor? Esse era o desejo de Paulo. Que a palavra de Cristo habitasse no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles nossos irmãos naquele período. Paulo queria que a palavra do Senhor saísse de dentro do coração daqueles homens e mulheres. Paulo queria que eles não precisassem buscar outras crenças, mas se eles pudessem crer pura e simplesmente, novamente eu falo, no Evangelho verdadeiro de Cristo. Será que você tem misturado as suas antigas crenças no Evangelho puro de Cristo, no Evangelho cristalino de Cristo? Ah, eu não posso fazer tal coisa porque é a Semana Santa, eu não posso comer carne. Ah, eu não posso varrer a casa durante a semana, não posso tomar banho, enfim, tantos sincretismos, tantas formas. E como é que nós buscamos nos encher da palavra de Deus? Como é que nós fazemos com que a palavra de Deus habite em nós ricamente, irmãos? Eu tenho certeza que você tem a resposta. Você sabe essa resposta. Fazer habitar ricamente a palavra de Deus é nós lermos a palavra de Deus. É nós meditarmos na palavra de Deus. É nós buscarmos dia e noite a palavra de Deus. Para não pecar contra o Senhor. Esconder a palavra dele dentro do nosso coração. Ou como nós falamos na semana passada em Deuteronômio, ao deitar, ao levantar, andar pelo caminho, aprender, colocar nos umbrais da porta, deixar versículos espalhados pela casa, deixar versículos no teu alarme do teu celular, por exemplo. Irmãos, tantas formas nós temos e tanta liberdade nós temos em nos encher com a palavra de Deus. Tanta coisa que nós temos como nos abastecer da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, tantas coisas nos tiram esse privilégio. Tantas coisas nos tiram esse prazer de meditar na lei do Senhor. Mas pastor, eu não consigo entender a palavra do Senhor sozinho. Nem eu consigo entender a palavra do Senhor sozinho. Nenhum pastor consegue entender a palavra do Senhor sozinho. Temos que buscar auxílio do Espírito Santo. Porque Ele nos direciona a toda a verdade. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. E todas as vezes que eu e você formos ler a palavra do Senhor, devemos falar: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender a verdade da Tua palavra.
Não é simplesmente ler, irmãos, mas é meditar na palavra do Senhor. É encher da palavra do Senhor. É se abastecer da palavra do Senhor. Deixar que ela habite em nós, que ela habite no nosso coração. João capítulo 17, versículo 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer se livrar das fake news espirituais? Faça com que a palavra de Deus habite em você. Se abasteça com a palavra de Deus. Segundo conselho, para nós nos livrarmos das fake news, aconselhar e buscar conselho com sabedoria. Olha só, irmãos, aconselhar e buscar conselho com sabedoria. Se primeiro conselho, ou primeiro ponto que Paulo nos diz, é nós fazermos a palavra do Senhor habitar em nós, o segundo ponto é muito importante ter feito o primeiro. Porque quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós podemos ter um aconselhamento eficaz. Paulo instrui os colossenses a ter esse aconselhamento mútuo. Dá uma olhada lá comigo, na parte, no meio do versículo 16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha a responsabilidade que se encontra em cima dessa frase. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com sabedoria. Olha só, irmãos, o peso que isso traz. Porque todas as vezes que eu vou levar um conselho a alguém, eu tenho que levar esse conselho com sabedoria. Eu tenho que levar esse conselho com base na palavra de Deus. Eu não tenho que levar esse conselho para alguém com base nos meus achismos e nas minhas experiências. Mas nós temos que levar o conselho com base nas escrituras sagradas, com base na palavra de Deus. Não adianta eu buscar conselho de quem não conhece a Deus, porque o conselho que vai vir não é um conselho favorável, mas é um conselho totalmente contrário à palavra do Senhor. Irmãos, eu já vi pessoas sendo aconselhadas da seguinte maneira: pessoas com dificuldade no casamento, com problema no casamento, e vai conversar com um amigo de trabalho, e esse colega ou essa colega de trabalho diz o seguinte: separa mesmo, você precisa ser feliz, você precisa abandonar esse cara, você precisa abandonar essa mulher, você não merece isso, você merece coisa melhor. Quem nunca ouviu um conselho desse? Você não precisa disso na tua vida, não. Você não nasceu para isso, não. Olha só, irmãos. Olha o conselho. E o conselho baseado na palavra de Deus é que Deus, ele quer restaurar e reestruturar os casamentos. Restaurar e reestruturar a família. Não abandonar, não quebrar a família. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Não é isso que diz o texto? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É isso que o texto diz. Ele não diz em nenhuma vez que, olha, abandona a sua mulher, abandona a sua esposa. Aí alguém vai falar: mas Moisés deu a carta de desquite. Sim, mas por causa da dureza do coração do povo. Porque não era assim desde o princípio, como Cristo disse. O coração do povo duro fazia com que as pessoas não vivessem bem, não perdoassem. Essa é a diferença. E Cristo fala: olha, perdoa uns aos outros. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Perdoa infinitamente. Perdoa infinitamente. E olha só, então, pessoas que dão conselhos de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que acham que é verdade. Pessoas
que muitas vezes vão falar aquilo que nós queremos ouvir. Na verdade, Deus não quer dessa forma. Na verdade, Deus quer que o conselho seja para a mudança da nossa vida, para a transformação da nossa vida, para que nós sejamos diferentes todos os dias. Esse é o conselho de Deus. Ser diferente, sermos diferentes, tornarmos diferentes todos os dias. Falar aquilo que queremos ouvir é simples, é fácil, é gostoso, é prazeroso, afaga o nosso ego. Alguém já disse uma vez que amigo é aquilo que diz aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Busque conselhos de pessoas que conhecem a Deus. Seja um conselheiro de acordo com a palavra de Deus, não pelos seus achismos, mas o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz. É isso que nós precisamos ser, conselheiros dessa forma. Aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra do Senhor diz. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Procure ser um bom conselheiro. Quer se livrar das fake news? Busque conselhos de pessoas cheias da palavra de Deus. Busque conselhos de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Você se livra das fake news. E seja essa pessoa cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, para que pessoas te procurem e que você possa aconselhar conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que a Bíblia nos instrui. Não seja um ímpio, mas seja um justo. Seja alguém que serve a Deus, seja alguém que aconselha de acordo com a vontade do Senhor. E se Paulo nos instrui, então, a nós primeiro fazermos habitar a palavra de Deus em nós, fazer aconselhamentos e buscar conselhos com sabedoria. Em terceiro lugar, Paulo nos diz o seguinte: louve a Deus com gratidão. Olha lá o final do texto. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Irmãos, Paulo estava passando nessa situação toda lá em Colossos. Todo esse sincretismo, toda essa heresia dentro ali do coração das pessoas. E ele tendo que, com a palavra do Senhor, fazer com que essas pessoas sejam modificadas, fazer com que essas pessoas busquem verdadeiramente a Deus. Numa situação muito difícil, mas Paulo encontra motivos para louvar ao Senhor. Por que louvar a Deus? Porque Deus está transformando a minha vida e está me mostrando a verdade dele. Deus está me mostrando que, por mais que eu esteja errado, Ele me ama e quer que eu seja correto. Colossos estava cheio, irmãos, dessas heresias. Pessoas que aconselhavam de qualquer jeito, que estavam aconselhando com base naquilo que achava que era bom, que não era. Pessoas que estavam fazendo da forma que achavam melhor. Mas Paulo vem e fala, olha, busca conselhos de pessoas sábias, aconselhe com sabedoria e louve a Deus. O salmo, ele deve transmitir ensinamentos. Irmãos, e quantos salmos que a gente olha, salmos de sabedoria tremenda. Salmos que nos trazem perto de Deus, ou nos levam cada vez mais perto de Deus. Salmos que nos mostram a nossa condição e mostram a condição de Deus, de quem é Deus. Transmitindo ensinamento e sabedoria. As verdades contidas nesse salmo nos instruem e nos ajudam contra falsas doutrinas. Irmãos, cânticos, hoje em dia, cânticos que nos aproximam de Deus, louvores que nos aproximam de Deus, cânticos que ensinam a verdade de Deus,
ensinam a palavra de Deus. Irmãos, isso são cânticos que devem estar nos nossos lábios, devem estar na nossa boca. Esses cânticos nos ajudam a não sermos enganados. Esteja na tua boca cânticos espirituais, hinos, salmos, louvores que agradem a Deus. Como Paulo já disse um pouco mais atrás ali, não estejam na tua boca palavras de baixo calão, palavras de maldição, palavras que vão falar mal de outras pessoas, não esteja na tua boca, não esteja na minha boca. Mas os cânticos devem sair do nosso coração, expressando a Deus a nossa alegria, a nossa gratidão, entregando a Deus tudo aquilo que nós somos, independente do momento que estamos vivendo. Porque Deus já prometeu para nós que nós estaremos com Ele, estaremos eternamente com Ele. Deus já nos prometeu isso. Cristo não morreu em vão. Cristo morreu na cruz para nos dar novamente acesso a Deus. E por causa do sacrifício dele, nós temos a vida eterna como esperança, independente da situação que estamos vivendo. Cristo me ama, Cristo te ama. Por isso ele se entregou por você e por mim. Louve a Deus, glorifique a Deus com cânticos, com hinos, com louvores espirituais. Renda graças ao Senhor, adore ao Senhor, não somente com a sua voz, mas com tudo aquilo que você faz. Louve ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e com cânticos espirituais. Quer se livrar das fake news? Fale palavras verdadeiras, palavras de adoração, palavras de louvor, de gratidão ao Senhor, palavras de louvor uns aos outros, de gratidão uns aos outros. Glorifique a Deus todos os momentos. Encha-se da palavra do Senhor, deixe ela habitar dentro do seu coração. Aconselhe com sabedoria, busque conselhos com sabedoria. Louve a Deus em todos os momentos. Louve ao Senhor. Vivemos, irmãos, num mundo cheio de mentiras. E o diabo é o pai da mentira. Vivemos em um mundo onde falar a verdade muitas vezes é ser agressivo ou ser ignorante. As pessoas estão acostumadas com a mentira. Mas nós temos que combater as mentiras. Temos que combater. E como é que nós combatemos a mentira? Combatemos a mentira com a verdade. Apenas com a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Nenhum de nós vai a Deus se não for através dele. Quer se livrar das fake news? Se encha da palavra de Cristo. Busque conselhos sábios, aconselhe com sabedoria. Louve a Deus com gratidão no seu coração. João 8,32, para nós encerrarmos, irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, conheça a cada dia a verdade da palavra de Deus. Busque todos os dias se encher da palavra de Deus. Busque todos os dias estar com o Senhor em oração, estar com o Senhor, em contato com o Senhor através da palavra dele. Todos os dias. Porque você vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar a cada dia. E nenhuma fake news espiritual vai vir contra você, porque você conhece a verdade. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Deus de glória, somos gratos a Ti pelo Teu grande amor e por Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos por Teu grande cuidado sobre nós. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando
nos livrando, ó Pai, de todo perigo, de todo mal, para a glória do Teu nome. Que nós possamos, Senhor, nos encher a cada dia da Tua verdade, nos encher a cada dia, Senhor Deus, da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia buscar o Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, buscar conselhos sábios. Sermos, ó Pai, conselheiros sábios, para a glória do Teu nome. Que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia Te louvar, Te engrandecer, falar entre nós, Senhor Deus, com palavras que alegram o Teu coração. Que não saiam, Senhor Deus, de nossa boca palavras que não sejam abençoadoras, para a glória do Teu santo nome. Deus amado, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, meus amigos, meus amados. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor. Que tudo que você fizer possa ser próspero em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique lá em inscrever-se. Ative as notificações, clica no sininho, dê um like ali, deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo. Seja um propagador da palavra do Senhor. Não deixe que as fake news espirituais tomem conta da sua vida e nem da vida daqueles que você ama. Para a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. Até mais.